Fala pessoal, vamos começar então aqui a nossa aulinha de matemática financeira. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com juros simples, juros compostos, vamos ver a diferença entre eles. Na realidade é uma aula bem completa, onde a gente vai trabalhar inclusive com questões de juros compostos que envolve logaritmo, aquela tabelinha também que é usada quando a gente precisa usar um cálculo maior. Então vocês vão entender o que é essa tabela, a tabela que tem a taxa, tem o tempo, enfim. É uma aula bem completinha mesmo, tá, gente? Com tudo que vocês precisam aí para quem vai fazer um concurso, vai ter tudo aqui nessa aula. Vamos lá, então. Juros simples, conceitos básicos que a gente precisa conhecer. A gente precisa saber o que é juro, o que é um capital, o que é uma taxa, o que é um montante, tá? Então, vamos lá. A primeira ideia aqui diz o seguinte, ó. Vou pegar aqui a canetinha, o apontador laser, então vamos lá. Juro é o dinheiro pago pelo uso do dinheiro emprestado. Como assim? Se eu deixar o meu dinheiro lá no banco, tá? O banco vai ter que me pagar um determinado valor. Esse valor que ele vai me pagar por eu ter deixado meu dinheiro lá é o juro. Da mesma forma em que se eu for pegar o dinheiro do banco, eu vou ter que pagar juro para o banco, tá? Então, na realidade, a capitalização tem dois tipos, capitalização simples e capitalização composta. Nós vamos começar aqui com juros simples, logo capitalização simples. Bom, basicamente, o capital é muito importante. É aquele dinheiro, aquele valor que eu empresto para receber o juro, tá? Então, eu vou deixar o meu dinheiro no banco, aplicado. Então, eu tenho um capital lá de R$1.000 para receber um juro, por exemplo, de poupança. Vou lá e boto meu dinheiro na poupança. O banco vai me pagar o juro, tá? Só que eu deixei meu capital de R$1.000 ali. Então, o capital é aquilo que eu invisto, é o valor que eu empresto para o banco. Da mesma forma, pode ser o contrário. Pode ser que eu vá no banco pedir dinheiro emprestado. Então, aí eu vou pegar um capital e quem vai me dar o capital é o banco. Então, o capital pode ser meu ou pode ser do banco. Tanto faz. Depende de como vai ser montada a questão. O montante é tudo, tá? O montante é a soma do capital que eu, por exemplo, peguei emprestado no banco, mais o juro que o banco me pagou. Ou seria o contrário. O montante seria o capital que eu peguei do banco, mais o juro que eu vou pagar, tá? Então é sempre assim, montante é o capital mais os juros. Vamos ver isso aqui na prática. Na realidade, a gente precisa entender que existe um outro conceito que é a nossa taxa. E muita gente confunde taxa com juros. Taxas não é juros, gente, tá? Taxa é isso aqui, ó. A gente tem uma nomenclatura para taxa. AM, AD, AA, AS. Então, AM é ao mês, AD é ao dia, ao ano é a AS é ao semestre, AT ao trimestre. Então, essas taxas aqui, que normalmente vêm em percentuais, né? Por exemplo, 15% ao mês. Essa aqui é a mais usual. Então, é 15% ao mês. Beleza. Lá na hora de aplicar a fórmula, eu não posso usar esse valor 15 aqui. Eu tenho que dividir por 100, porque esse percentual aqui é necessário fazer essa continha. 15% eu tenho que dividir por 100, tá? Então, isso aqui vai dar 0,15. Assim como 50% é 0,5, que é 50 por 100, 5% é 0,05. Isso aí a gente vai ter que usar sempre, tá bom, gente? Na hora de usar a fórmula, tem que dividir por 100. Ok, então vamos ver aqui duas coisas bem importantes. Quando a questão, ela começa ali no enunciado da questão, ela começa a falar sobre um juro comercial, tá? Aí eu tenho que sempre lembrar que um ano não tem 365 dias. Um ano tem 360, eu tenho que arredondar, tá? Esse valor é arredondado. E o mês não tem 31 dias, não tem 28 dias lá em fevereiro, ele tem 30 dias. Seja fevereiro, seja dezembro, qualquer mês tem 30 dias. Todos, mas juro comercial. Agora, prestem bem atenção, quando eu falar em juro exato, a questão ela vai lá e chega e diz, juro exato. Calcule o juro exato. Aí é diferente. Eu tenho que calcular exato. Exato seria o quê? Se o ano ele é um ano normal, ele tem 365 dias. Se um ano é bissexto, ele tem 366 dias, né? Lembrando que o ano bissexto vai até 29 de fevereiro, tá? Então, basicamente, essa é a ideia que a gente tem que ter quando a gente calcula os meses corretamente, quantos dias tem. Por exemplo, julho tem 31 dias. Aí vale aquela ideia do ossinho, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Quando tem o ossinho saltado, janeiro é 31. Afundou aqui, 30, tá? E aí a gente vai indo, com exceção do fevereiro, né? Que aí tem 28 ou 29, dependendo se é bissexto. Isso aqui a gente tem que entender. Então, resumindo, a questão começou o enunciado com juro comercial, eu já sei que é comercial. Então, o mês tem 30 dias e o ano tem 360, tá?
Agora vamos entender como é que funciona a historinha do juros simples. Bom, de uma forma geral, nós vamos pegar um valor aqui de R$1.000, nós vamos aplicar 3 meses a juros simples de 5% ao mês. Beleza, então praticamente a gente vai receber sempre assim, ó, 5% no primeiro mês, 5% no segundo mês e 5% no terceiro mês. Nós vamos aplicar 3 meses, né? Só que a diferença para o juros simples e para o juros composto é que esse valor que a gente recebe é sempre o mesmo, tá? Não tem diferença nenhuma em nenhum dos meses. Então eu calculo meus 5% desse R$1.000 do capital, né? Que eu fui lá, deixei lá, investi, né? Esse aqui, então, esse 5% aqui é a minha taxa, tá, gente? E eu vou deixar durante um tempo de 3 meses. Beleza? Calculando aqui os 5% de R$1.000, né? Vai dar exatamente 5%, é 5 por 100, vezes 1.000. Isso aqui dá 0,05 vezes 1.000, né? Porque eu vou dividir por 100 aqui, 5 dividido por 100 dá 0,05, corta esses dois zeros com esses dois zeros, fica aqui 5 e 10, aqui dá 50. Isso significa o quê? Que no primeiro mês eu vou receber 50, no segundo mês eu vou receber 50, no terceiro mês eu vou receber 50, tá? Essa é a ideia do juro simples. Todos os meses eu recebo a mesma quantia. Todos os meses o meu capital, no início de cada mês, é sempre 1.000. Tá? Já no juro composto não, né, gente? Porque no juro composto, quando eu coloco o juro aqui embutido no capital, eu passo a ter um montante de 1.050, que é o capital mais o juro. Só que esse 1.050 vem para cá, ó, no juro composto. Ó. E aí eu vou calcular os 5% em cima do 1.050. Essa é a diferença. Quem não assistiu, é óbvio que o ideal seria agora assistir a aula de juro composto também, tá? Para a gente poder entender isso aqui, tá? Tem uma aulinha de juro composto que as duas aulinhas se conectam, tá, gente? Não dá para ficar só nessa aqui, tem que ir lá na aula de juro composto para entender. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença, é a grande diferença. No juro simples, meu capital sempre é o mesmo. No juro composto, o meu montante que eu vou obter, que eu vou sempre obter aqui nesse cantinho aqui, eu vou trazer para cá, ó. Aí eu vou usar os 5% em cima dos 1.050, que vai dar um valor um pouquinho maior de R$50, vai dar 52 e uns quebrados, vamos supor, tá? Aqui, então, eu não vou ter 1.100, eu vou ter 1.102 e uns quebrados. Aí eu vou trazer esse 1.102 para cá, eu vou aplicar os 5%. Essa é a diferença. Já no juros simples, não. É sempre a mesma coisa, sempre os mesmos R$50 que eu vou receber. Tá? É sempre assim, é batido. Beleza, então a gente tem basicamente duas formulazinhas aqui para a gente memorizar. Juro igual a CIT, tá? Juro é o capital vezes o I vezes o T. Isso aí é sempre, e o montante, que é o capital mais o juro, como a gente já descreveu. Existe uma terceira formulazinha, que seria o seguinte: se eu pegar o juro aqui, ó, e trazer o capital para cá, ó, isolo o juro, trago o capital para cá, fica montante menos o capital, né? Aí o que eu faço? No lugar do juro aqui, ó, eu coloco o montante menos o capital. Então eu posso trabalhar com essa e com essa, mas essa aqui seria o quê? Né, uma fórmula dentro da outra, tá? Então vamos lá, quando é que eu uso essa formulazinha aqui? Quando o cara te dá o capital, o I e o T. Quando é que eu uso essa formulazinha aqui, ó? Quando o cara, tá, não te dá, por exemplo, ele te dá um montante, vamos supor, o cara te dá um montante, tá, que é o valor total, né? Então aí quando ele te dá um montante, não te dá o juro, não te pede o juro, tu vem para cá. Mas eu prefiro fazer isso aqui, ó, usar essas duas, porque dá para fazer independente. Eu pego essa aqui, e, ó, pega o montante igual ao capital mais os juros. Se ele não te deu o juro, tu faz o montante menos capital, daí joga aqui, ó, tá? Agora, isso aí é uma questão de tu acostumar. Tem gente que já usa uma quarta fórmula. Não precisa memorizar a fórmula, tá, gente? Pense só nessa aqui. Juro igual a CIT, montante é o capital mais o juro. Depois a gente vai colocar na mão na massa para trabalhar com essas formulazinhas. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma questãozinha da FCC, ó. Uma geladeira pode ser paga à vista por R$1.200 ou a prazo por R$1.350. No plano a prazo, o cliente tem que dar R$200 de entrada e o restante ao final de um mês. De acordo com os dados, a taxa de juro mensal que está sendo cobrada no plano a prazo é de quanto? Bom, a ideia é a seguinte, gente. Nós deveríamos ter pago à vista R$1.200, mas ele escolheu o plano a prazo. Só que o que aconteceu? Ele deu 200 de entrada. Então, o capital deveria ser quanto? Se ele tivesse pago à vista, seria 1.200, mas ele deu 200. Então, o capital é aquilo que ele fica devendo, aquilo que ele financia. Então, ele deveria ter pago 1.200, mas ele deixou 200 na loja no ato, e aí ele financiou 1.000. Então, esse é o meu capital.
O capital é aquilo que quando eu começo a negociação, eu fico devendo quanto? Aquilo ali é o meu capital. Ou, ao contrário, eu vou lá no banco, vou depositar na poupança R$ 1.000. Coloco R$ 1.000, ali é o meu capital. Quando eu começo é sempre o capital, tá, gente? Tanto quando eu tomo emprestado, quanto eu vou lá depositar. Beleza. Agora a gente tem aqui um tempo, tá, de 1 mês. Ele vai pagar o restante em 1 mês. Ok. E agora a gente precisa saber quanto é que foi pago de juro. Observem que ele pagou 1.350 por esse produto, tá? Só que, na realidade, o preço à vista seria 1.200. Então, de juro, foi cobrado aqui 150. Então, se ele pagou 1.350 por esse produto, tá? E, na realidade, o valor à vista seria 1.200, essa diferença entre os dois, entre o valor pago e o valor que ele deveria ter pago à vista, é exatamente o juro, beleza? Então, ele pagou 1.350 menos 1.200 dá 150. Agora a gente vai para a formulazinha, ó, juro igual a CIT. O meu juro é 150, tá? Só substituir aqui no lugar do J. O meu capital é 1.000. O meu I é o que eu quero saber, que é a minha taxa, ó, a taxa de juro mensal é o meu I. E o tempo aplicado foi de 1 mês. Então, substituindo aqui, eu fico 150 igual a 1.000 vezes I vezes 1. Agora eu passo 1.000 dividindo, fica 150 por 1.000, isso aqui dá 0,15. Ok, essa aqui é a taxa unitária. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter a taxa percentual, que é 15%. 0,15 vezes 100 dá 15% ao mês. Resposta letra D. Questão número 2. Demitido da empresa em que trabalhava, o senhor Felizardo investiu a indenização recebida no Banco Regional da Fazenda. O valor a ser resgatado após 8 meses de aplicação é de R$ 210. Considerando-se que a taxa de juros simples é de 5% ao mês, o valor da aplicação em reais foi de quanto? Ok, então vamos lá. A ideia é a seguinte: o que a gente tem de dados aqui? O montante é o valor de 210 porque ele resgatou. Foi lá no final da história, não foi no início. Então o que a gente tem que sempre lembrar é que quando eu vou lá e invisto um determinado capital, tá? Eu tenho o meu C ali, tá? Agora, quando está lá no final do plano, eu pego todo aquele montante, aquele é o M, tá? Então, o C é quando eu estou no início, o M é quando eu estou no fim. Porque o M é o montante, é a soma do capital mais o juro. E o que aconteceu aqui? Ó, o valor a ser resgatado após 8 meses de aplicação, ó, então ele resgatou tudo aqui. Então, quando ele resgatou R$ 210, que era a soma do capital que ele investiu mais o juro. Então, o que acontece? O tempo aqui foi de 8 meses, né? E a taxa aqui, ó, foi de 5%. 5% eu tenho que dividir por 100, dá 0,05. Ok. E agora o que eu posso fazer, gente? Bom, a gente sabe que para calcular o capital, eu posso usar o juro igual a CIT, né? Só que no juro igual a CIT, eu não tenho juros, ó, certo? Mas eu tenho um montante. Então, quando eu tenho um montante, eu vou lá para a minha formulazinha do montante, o capital mais os juros, e simplesmente eu isolo os juros aqui, ó, tá? Eu posso isolar o juro aqui, fica montante menos o capital, e aí esse montante menos o capital eu jogo aqui no lugar dos juros, ó. Pronto. Agora eu tenho o meu montante, fico de incógnito o capital, tenho o meu I, que é 0,05, e tenho o meu T, que é 8. Agora eu substituo aqui, ó, o meu montante é 210, né? Aqui é 210 mil reais, né? Não é 210 reais, é 210 mil reais. Menos o capital, né? Que eu quero saber, é igual ao capital vezes o I, que é o meu I aqui, gente. Meu I é 5%, que é 0,05. Lembra aquilo que eu disse, ó? Sempre usem isso aqui dividido por 100. Agora, multiplico aqui e simplesmente passo o C para cá, ó. Quando eu passar o C para cá, 0,05 vezes 8 vai dar 0,4. Passando o C, que é negativo, para cá, somo 1 mais 0,4 dá 1,4. Passo 1,4 dividindo, 210 vai dar 150. Então, 210 dividido por 1,4, 150 mil reais, letra E. Agora a gente vai falar sobre a diferença entre juros simples e juros compostos. A gente já viu que o juros simples, né, era aquele valor sempre igual em todos os meses, o juro composto é um valor diferente, né? Na aula de capitalização composta, ou juros compostos, a gente tem essa explicação toda lá. Quem não viu, vá na aula de juros compostos, que essa aqui é um resuminho, então, da parte de juro composto, onde a gente vai trabalhar com questões um pouquinho diferentes aqui, ó. Então, na realidade, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos duas fórmulas que nem lá no juros simples.
Essa aqui é a mesma, montante é o capital mais os juros. Só que aqui, em vez de ser juro igual a CIT, olha o que eu tenho. Tenho montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Essa é a fórmula que vocês têm que memorizar. Essa aqui é a mesma para os dois. Aqui é a mesma coisa. Eu posso pegar o M, que é C mais J, e jogar aqui, ó. Substituir no lugar do M o C mais J, tá? Então, beleza. Vamos para a questão número 3. Um aplicador realizou um investimento que deverá ter valor de resgate de R$100 mil no seu vencimento, que ocorrerá dentro de 2 meses. Sabendo-se que a taxa de juros composta utilizada pelo banco é de 2% ao mês, o valor do investimento original em reais foi de quanto? Bom, vejam aquilo que eu falei anteriormente, que vale tanto para simples quanto para juro composto. Quando eu vou lá no final do plano e resgato, aquele valor que eu resgato é o meu montante. Então, ó, ele diz que o aplicador realizou um investimento que deverá ser resgatado, ó, ter um valor de resgate de 100 mil. Então, esse aqui é o meu montante. Montante é R$100 mil, tá? Num tempo de 2 meses, certo? Há uma taxa de 2% ao mês. 2% ao mês. Claro que 2% é 0,02, né, gente? Muito bem. Eu quero saber o valor investido original, lá no início. Quanto é que eu investi? Lembra o que é o início? O início é o capital, no final é o montante, tá? O capital fica investindo, fica recebendo juros, lá no final pego e resgato o meu montante. Essa é a diferença. Capital é na origem, montante é no final da história. Muito bem. O que acontece, gente? Eu posso aplicar a formulazinha, ó. Montante é o capital vezes 1 mais I elevado a T. Quando eu substituo aqui, ó, o montante é R$100 mil, né? O capital é o que eu quero saber. 1 mais I elevado a T, aí eu tenho o I, ó, que é 2%, que é 0,02, né? Então eu faço aqui. Beleza, só que tem um detalhe, gente. Quando a gente faz esse cálculozinho aqui de 1 mais 0,02 elevado a 2, dá tranquilamente para fazer na mão, porque é um cálculozinho muito simples. Agora vamos imaginar que eu tenho aqui um 6, um 8, um 10, aí eu tenho que ir para uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês aqui. Então aqui está a minha tabelinha que eu disse para vocês, ó. Eu tinha lá um tempo de 2 meses, está aqui o meu tempo de 2 meses, tá? Deixa eu pegar o apontador aqui. O meu tempo é de 2 meses e a minha taxa é de 2%, tá? Então, vejam que quando eu faço esse cruzamento, ó, vai dar aqui o valor. Então, claro que esse cálculo que foi um cálculo muito simples, 1,02 ao quadrado, 1,02 vezes 1,02 dá isso aqui. Poderia fazer à mão. Vamos supor que eu tenha lá um tempo de 10 e uma taxa de 5%, vamos supor, tá? Então eu teria que fazer aqui, ó, meu tempo de 10 vai ser 1,05 elevado à 10ª potência. Ou seja, 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Eu vou ter que repetir 10 vezes essa multiplicação, né? Então, porque é elevado à 10ª potência. Então, o que acontece aqui, gente? Eles te dão essa tabelinha, e aí tu já sabe que 1,05 elevado à 10ª potência, que é 1 mais I, aqui está o meu I, ó, elevado a T, aqui está o meu T, vai dar 1,6289. Nesse nosso caso aqui, eu tinha 2 meses, taxa de 2%. Então aqui já era, eu teria esse cruzamento aqui, daqui com esse. Então é só pegar o cruzamento, vocês vão ver que na tabela ele vai fornecer isso aqui, e aí facilita a minha vida. Essa tabela é só para facilitar a vida do pessoal. Em muitas provas eles fornecem essa tabelinha aqui, tá, gente? Então vamos voltar lá. Então esse 1,02 aqui ao quadrado, que era 1,0, aí a gente pegava na tabela, né? Ou fazia na mão mesmo, né? Ou fazia na mão, que aqui dava tranquilamente para fazer, porque isso aqui dá 1,02 ao quadrado, e 1,02 ao quadrado dá 1,0404. Beleza, agora isso aqui eu posso passar dividindo, e aí dá 100 mil por 1,04, 1,0404. Então isso aqui dá 96.116. Então nesse caso aqui, resposta letra B. Questão 4, que é uma questãozinha diferente, ela tem logaritmo aqui. Um capital foi aplicado a uma taxa de 5% ao trimestre no regime de juros compostos. Te dá o log de 0,477, que é o log de 3, e o log de 105 é 2,021. Qual o valor mais próximo do tempo mínimo necessário em trimestre para que esse capital cresça 200%? Gente, o que acontece aqui? Ó? O meu capital vai dobrar, ele vai crescer 200%, tá? Se ele vai crescer 200%, olha só, eu tenho um capital aqui que vai crescer 200%. 200% é 200 por 100. 200 por 100 é 2. Então, ele vai crescer de C para 2C. Ele vai crescer 2C. Então, o meu montante é C mais 2C. Muito bem. Então, na realidade, meu montante vai ser 3C. E aí, a minha taxa, que é de 5% ao trimestre,
tá? E agora é só jogar aqui, ó, o tempo é o que eu quero saber, é só jogar na formulazinha. O montante é o capital vezes 1 mais I elevado a T. Ok, agora o meu montante, gente, é 3C. Observe que eu posso cortar esse C que está aqui com esse C que está aqui. Ao cortar, eu fico 3 igual a 1,05 elevado a T. Agora vem um detalhezinho, que é muito importante nessas questões que envolvem log. Eu tenho aqui uma equação exponencial, que eu não posso fatorar as bases. Então, quando eu tenho bases aqui estranhas, 1,05, 3, a única saída que eu tenho aqui é aplicar log dos dois lados. Então, eu aplico log de 3 aqui e aplico log de 1,05 elevado a T. Agora, eu tenho esses valores do log de 3 e tenho o valor do log de 1,05. Na realidade, ele me deu o log de 105 e não de 1,05. Então, eu vou passar esse T para frente aqui usando uma das propriedades do logaritmo, né? Então, esse meu T passa para frente. E agora, vejam só. Esse camarada aqui, 1,05, tá? Ele é exatamente esse valor aqui, ó, só que sem esse 2. Porque esse 2 é a característica para um log que tem 3 números. A minha característica é o seguinte, se é 105, 105 tem 3 números, né? 3 números aqui, que depois tem a vírgula, tá? Certo? Então, é 105,0. Então, ele tem 3 números. Agora, observem só, aqui eu tenho um número e a vírgula. Então, esse número 2 aqui, ó, é o resultado do número de algarismos que eu tenho aqui, certo? Significativos, menos 1. Então, eu tenho 3 números menos 1 dá 2. Só que aqui, quantos números eu tenho aqui, gente? Ó, eu tenho um número. Então, 1 menos 1 dá 0. Então, o que acontece? Eu pego a mesma mantiça, que é o que é a mantiça? É o que vem depois da característica. A característica é 2. A mantiça é 0,21. Eu pego a mesma característica e simplesmente coloco o valor 0 aqui. Tá? É um pouquinho complicado, mas na aula de logaritmo vocês vão entender melhor isso aqui, tá, gente? Então, basicamente, é essa a ideia. Agora é só passar o 0,021 dividindo. E aí eu tenho lá, gente, olha só, uma tabelinha que eu construí aqui para vocês, ó, para vocês entenderem essa história de característica e mantiça, ó. Quando eu tenho aqui em cima, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, ó, vai ser 4, mais a mantiça, ó. Aqui eu tenho 4 algarismos, vai ser 3, ó. 4 algarismos menos 1 dá 13 e assim por diante, tá? Então, basicamente, essa é a lógica sempre, a mantiça é sempre a mesma. E aí é só pegar o número de algarismos significativos, diminuir 1, tu vai ter a característica, que é esse númerozinho que está na frente aqui, nesse caso é o nosso 0, ó. Que aqui eu tinha 1, né? Então, eu tenho 1 aqui, menos 1. Vai dar 0,021. Agora é só passar dividindo. 0,477 dividido por 0,021 vai dar 22,7. E aí a gente tem um aproximado ali, né, na letra A. Certo, gente? Então essa é uma questãozinha que um pouquinho mais de dificuldade, mas ela é muito importante porque ela cai muito em provas de concurso. Vamos ficando por aqui, gente. Grande abraço e até a próxima.